noite a todas e todos. Queria, antes de mais, pedir desculpa pelo atraso. Nós estivemos a fazer o lançamento do livro também no Porto, na cooperativa Unicep, e de facto prolongou-se. Garanto-vos que jantamos à pressa, e eu fiz o meu melhor para chegar rápido, mas também não convinha chegar, obviamente, demasiado rápido, porque isso era provavelmente mau sinal. Este livro tem uma certa história. Ele resulta de um processo de investigação em conjunto. O livro, como sabem, foi escrito pelo Francisco Louçã, por mim e pelo Jorge Costa, e teve também a colaboração de outras pessoas. Um projeto de 2 anos sobre a burguesia portuguesa, isto é, sobre aqueles que detêm em Portugal o poder económico, mas também o poder político, o poder social e aquilo a que os sociólogos costumam dizer o poder simbólico, isto é, o poder de impor a sua visão do mundo, de impor como universal aquilo que é, na verdade, uma percepção muito particular da realidade. E o livro faz, de alguma forma, a história e a sociologia dessa burguesia que nos governa também, embora eu não vou dizer que o governo é a burguesia, é mais complicado do que isso, mas que se afigura como a classe dominante em Portugal. O livro tem uma perspectiva histórica, como terão ocasião de ver, isto é, faz um balanço da implantação da burguesia em Portugal, em alguns casos com remissões ao século XIX, mas na maior parte dos casos da história mais recente, pós-25 de Abril, e tem também a preocupação de responder a uma questão. Por que razão é que a burguesia é a classe mais mobilizada em Portugal? Isto é, porque é que, de acordo com todos os estudos, é aquela que tem maior ativismo político. Ao contrário do que os desejos de muitos de nós poderiam supor, na verdade, as classes populares não têm o ativismo político que a burguesia tem. Isto é, a burguesia é aquela classe mais organizada, é aquela classe que mais consegue um entre si capaz de congregar recursos, de os ativar, e é aquela que efetivamente obtém, além do mais, o consentimento. Isto é aquela classe que impõe o seu poder, a sua dominação, porque do outro lado há quem, mesmo sem o sentir ou sem explicitamente o desejar, há quem obedeça, há quem mais ou menos passivamente, com mais ou menos azedume ou mais ou menos reação, obedece. Portanto, no fundo é um livro sobre o poder em Portugal. E o poder nas suas múltiplas vertentes, nas suas múltiplas dimensões, como eu há pouco referi. Hoje à tarde perguntavam-nos no Porto qual era o rating da burguesia portuguesa por comparação com a burguesia europeia. E o Francisco Louçã respondia que as nossas fortunas em Portugal não estão propriamente no top 10 das fortunas europeias. Mas há uma característica importante no nosso país. É que a concentração da riqueza, em termos relacionais, ou seja, entre as diferentes classes sociais, é muito forte. Ou seja, as desigualdades no nosso país são intensíssimas. Há inúmeros estudos que o demonstram e há, inclusivamente, um estudo recente que mostra como os 0,01% da população que o nosso livro estuda, isto é, aquelas famílias mais poderosas em Portugal, têm vindo a acumular riqueza na última década, num ritmo de concentração de riqueza que só é suplantado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido no conjunto dos países que foram estudados. Vocês terão a ocasião de ver que o livro tem várias partes e que se preocupa com questões aparentemente anódinas, mas que têm todo o significado, como por que razão certos nomes são escolhidos em detrimento de outros. Onomástica é uma área de estudo. Por que razão ou quais são os rituais que mobilizam a classe dirigente portuguesa, a burguesia, a classe dominante, no que diz respeito aos seus lazeres, às suas práticas culturais, às estratégias matrimoniais, à cooptação de outros membros,
àquilo que é, na verdade, o cotidiano concreto de uma classe social. Nós não temos aqui a intenção, como poderão ver pelo livro, de fazer qualquer tipo de proclamação vaga ou genérica sobre a burguesia. Nós estudamos práticas sociais concretas. Isto é, estudamos, por exemplo, os colégios, as escolas, através dos quais, ou através das quais, a burguesia vai produzindo os seus herdeiros e vai também recrutando fidelidades. Ou estudamos os condomínios onde habitam os burgueses e as formas como esses condomínios refletem modos de habitar. Ou estudamos ainda as cenas da vida mundana que permitem à burguesia apresentar-se a si mesma como caritativa ou como inclusivamente capaz de grandes feitos e de nobres gestos. Terão ocasião de constatar pelo livro que a força da burguesia precisa de uma abordagem diferente. E por isso mesmo, do ponto de vista da informação que nós recolhemos, vão encontrar fontes que julgariam eventualmente insuspeitas ou, mais do que insuspeitas, que julgariam, quiçá, inconvenientes. Estudamos, analisamos a informação contida, por exemplo, nas revistas de literatura cor-de-rosa ou na literatura cor-de-rosa. Analisamos a informação que consta de homilias ou de discursos do Presidente da República ou de relatórios de contas do Banco de Portugal ou de outros bancos. Todos os documentos que poderiam indiciar práticas sociais concretas sobre a burguesia portuguesa e sobre os burgueses em particular, mais que sobre a burguesia, sobre os burgueses, estão aqui refletidas no livro. Isto é, nós temos uma concepção aberta do que é informação e do que são documentos. Não temos uma visão erudita e fechada daquilo que pode ser estudado, interpretado, analisado. A burguesia é, como disse, a classe mais mobilizada em Portugal. Aquela que maior promove a coerência interna, se quiserem, apesar dela ser diversificada. Vão verificar que há diferenças na burguesia, há heterogeneidade, mas é, sem dúvida nenhuma, aquela que apresenta um nível de consciencialização dos seus interesses mais elevado e, simultaneamente, também de mobilização. Mas, ao mesmo tempo, é também aquela que mais recusa a objetivação. Não por acaso, não há estudos sistemáticos sobre a burguesia em Portugal. E, particularmente, não há estudos que atravessem as diferentes áreas. Como eu disse, desde os nomes que são dados aos herdeiros até aos rituais de casamento ou às escolas ou aos locais escolhidos para habitar. É preciso cruzar toda esta informação. E, na verdade, é no cruzamento desta informação que nós vamos encontrar a possibilidade de desocultar aquilo que são os estilos, os modos de vida e as formas através das quais a burguesia impõe o seu domínio, impõe o seu poder. O livro é, por isso, também uma possibilidade que nós temos, todos, enquanto cidadãos e cidadãs, enquanto leitores, de conhecer aquilo que muitas vezes não está acessível. E conhecer é também o primeiro passo para encontrar, quem sabe, outros modos de organizar a sociedade, de combater as desigualdades ou de propor alternativas. E o livro tem também, creio eu, esse uso, ou essa utilização, ou essa finalidade. Além do mais, através deste livro, creio que poderão conhecer algumas das formas pelas quais a burguesia tenta impor-se ou impor a sua visão do mundo como senso comum. Isto é, como ideias razoáveis, sensatas, que todos deveríamos aceitar e que todos muitas vezes aceitamos sem necessariamente questionarmos a sua gênese ou o seu interesse. Esse senso comum é uma poderosa máquina de imposição de consentimento. É uma poderosa máquina de criação de lugares comuns. É uma poderosíssima engrenagem de transmissão do consentimento.
E por isso, mais uma vez, é importante conhecermos por que razão é que a burguesia escolhe as revistas cor-de-rosa para se mostrar, para se apresentar. Que tipo de imagem é que tenta precisamente passar através desse tipo de literatura? Não há aqui dados mais nobres ou menos nobres, fontes mais, digamos assim, importantes do que outras. Eu terminaria esta primeira intervenção, porque creio que o importante será nós, eventualmente, conversarmos sobre isto, dizendo que a história do nosso país é a história da burguesia. E como muitas vezes tivemos a ocasião de dizer, a história do atraso do país é também a história da nossa burguesia. Isto é, o atraso está também nesta classe que nos tem governado, mas também está na forma como temos consentido que ela nos governa. O reverso da medalha é uma realidade que impõe sempre o conhecimento dos diferentes pontos de vista e das diferentes relações em sociedade. Por isso, encarem este livro como isso, como uma forma de desvendamento, desocultação, desmistificação, que nos permitirá, creio eu, respondermos àquela questão que o Alexandre O'Neill colocava, Portugal, questão que eu tenho sobre comigo mesmo. É também uma maneira de nós conhecermos o país que temos e uma maneira de nos conhecermos a todos. Não é só um livro sobre os burgueses portugueses, é também um livro sobre o país que temos. Creio que essa é uma das possíveis sugestões de leitura.